Boa noite, pessoal. Por acaso alguém aqui começou a noite de filme achando que esse era um filme para criança e agora mudou de ideia? Como a Ellen muito bem comentou, sou super suspeita para falar porque eu defendo com unhas e dentes essa animação da Disney Pixar. Não só essa, eu diria que outras animações da Disney também trazem com muita propriedade conteúdos que são muito reflexivos para a gente. E essa animação em específico, Divertidamente, tanto o 1 quanto o 2, tem muito de verdade, porque os criadores dessa animação foram atrás de estudos da neurociência, da psicologia. Então, grande parte das coisas que a gente vê no desenho realmente são as formas reais como a nossa mente humana funciona. E é interessante, é legal perceber que nem tudo, obviamente, né, tem as suas partes que são simbólicas, então os personagens das emoções, todos bem caracterizados ali, mas, como eu disse, como tem muita neurociência por trás da animação, precisou-se de muito estudo, e a gente, aqui, estando dentro de um centro espírita, tem um entendimento de que Jesus, que é o grande mestre nosso aí, que trouxe e deixou muitos ensinamentos, tudo que Jesus um dia trouxe e vivenciou aqui no planeta Terra, para nós também está nesse desenho, porque todos os ensinamentos que, anos depois que Jesus desencarnou, né, e enfim, voltou aí a nos guiar sobre uma outra dimensão, anos depois, através de grandes nomes, da psicólogos, né, da psicologia, da medicina, enfim, a gente meio que teorizou, entendeu, codificou, mas no fundo, se a gente for olhar lá para o Evangelho, é mais ou menos as mesmas coisas que Jesus também falou para a gente um dia. Então, ele quem explicou todas essas formas de funcionar na matéria. Mas antes de eu sair falando aqui, porque tem muita coisa mesmo, gente, assim, daria para ficar, como a Ellen comentou, a gente consegue fazer um curso aqui para um ano inteiro de tanta coisa com propriedade que tem nessa animação. Mas antes de eu falar para vocês o que eu separei aqui hoje, eu queria fazer um super agradecimento, primeiro para a Tuca, que infelizmente não está aqui conosco, né, mas foi a Tuca, que é a nossa diretora da Infância e Juventude, que fez o convite para eu estar aqui hoje comentando um pouquinho com vocês sobre esse filme. Então, um super agradecimento para ela e um agradecimento especial também para Ellen e para o Tony por terem permitido a gente acessar uma arte como esta. Querendo ou não, eu cresci aqui dentro da Seara e aproveito os agradecimentos também para super agradecer os meus pais, que sempre incentivaram eu e a minha irmã e instruíram a trazer a gente aqui na Seara, a participar da evangelização e ter um norte, ter um guia para onde a gente desenvolver a nossa fé. E tendo crescido aqui dentro da Seara e vivenciado algumas coisas, né, é muito gostoso ver que a parte cultural tem se atualizado e tem trazido coisas cada vez mais magníficas para a gente poder ter acesso com, né, facilidade e especialmente desenvolver com um pouco mais, né, de cuidado o que isso pode acrescentar para a nossa vida, para não ser só um entretenimento. Muito bem. Então vamos lá, a gente viu que aí no Divertidamente 2 surgem novas emoções. Até então a Riley era o que a gente pode entender dentro da psicologia, uma criança, e aí ela passa a transitar pela puberdade, né? Então passa a ser ali pré-adolescente, já caminhando para a adolescência. E aí as memórias, que são aquelas bolinhas, eu não sei se vocês repararam, na primeira animação também tinha essa mesma característica e obviamente que aqui no segundo aparece com o mesmo simbolismo. As memórias têm cores. Vocês perceberam que cada bolinha tem uma cor? O que essas cores significam? Significam que uma das emoções era quem estava lá no painel de controle comandando a vida da Riley
e através de cada experiência que ela vivenciava aqui nesse mundão, uma bolinha de memória era criada. Muito bem, então a gente já aprende aí que todas as nossas memórias só existem porque alguma emoção nossa esteve presente na hora que a gente estava vivenciando aquela experiência. Então, nós assistindo esse filme, vocês ouvindo eu falar aqui agora, tudo que a gente experimenta nesse mundo só é armazenado e a gente realmente só sente essas experiências todas porque nós temos emoções. E a gente, estando aqui dentro da Seara, dentro de um centro espírita, a gente tem o conhecimento, o entendimento de que a gente está encarnado aqui na Terra, mas que em essência a gente é um espírito infinito, certo? Então, a gente nunca termina. A experiência aqui na matéria um dia acaba, mas tudo que a gente leva de experiência, então todas as memórias que a gente cria estando aqui no mundo com esta vestimenta, com este corpinho, acabam sendo infinitas porque a gente carrega essas experiências conosco através do nosso espírito. E aí eu pergunto para vocês então, se esse é o entendimento que a gente tem, sendo espíritas, a emoção então, ela é do espírito ou da matéria? Alguém saberia me responder? Os personagens que apareceram aí no desenho, a alegria, a tristeza, a ansiedade, elas são da matéria ou são do espírito? Tem um palpite aí, diga, César. Do espírito? Mais alguém aqui do espírito? Eu vou dizer para vocês aqui que, na verdade, não. E é justamente esse o entendimento que eu gostaria de trazer para vocês. A emoção, que é a representação dos personagens que a gente viu aqui no filme, ela é um atributo, uma característica do corpo físico. Por quê? As emoções nada mais são do que disparadores bioquímicos para o nosso corpo, para justamente comandar os nossos comportamentos, atitudes e ações aqui nesse mundo. Agora, uma diferença importante está na palavrinha, porque isso caracteriza uma emoção. Agora, um sentimento é uma coisa única e particular, o que faz com que cada um sinta cada emoção de forma diferente. Faz sentido para vocês? E aí, vou dar aqui um exemplo para vocês, para ficar um pouquinho mais claro. Quem aqui, levanta a mão, já acordou com medo depois de ter tido um pesadelo ao longo da noite? Opa, certo. Quando a gente acorda com esse medo, geralmente a gente está como, corporalmente falando? Coração acelerado, às vezes chora. Já teve pesadelo, não teve? Então, às vezes está com o olho, o rosto molhado de ter chorado. E enquanto a gente não realmente percebe que, tô na cama, tô seguro, tá tudo bem, a gente não se regula novamente para voltar para o nosso estado, vamos dizer assim, natural. Nesta hora, é a emoção quem está tomando conta. Agora eu vou fazer uma outra pergunta para vocês. Quem aqui tem medo do escuro, levanta a mão, inclusive os adultos. Tem medo do escuro? Eu tenho super medo do escuro. Certo. Então, algumas pessoas aqui levantaram a mão e outras não. Se a gente, agora sem mais tendo projeção na tela, apagar todas as luzes e aqui ficar no breu, algumas pessoas vão ter alguns disparadores que vão começar a ficar nervoso, angustiado, preocupado, mais ou menos com a sensação do susto do pesadelo. Já outras, nem tanto. Então, o medo nada mais é do que a forma como a gente faz para se comunicar, para fazer com que o outro entenda. Quando eu falo, estou sentindo medo, estou triste, o outro entende relativamente o que a gente está falando. Mas no fundo, a forma como cada um vai sentir o medo, a raiva, a alegria, a tristeza é particular. E aí isso sim faz com que os nossos sentimentos sejam atributos do espírito. E como somos seres que estamos reencarnando, a gente precisa das emoções
para experimentar essas sensações, esses sentimentos, para poder levar para a nossa jornada evolutiva. Todas elas com aprendizado, é claro. Agora, essa história, essa animação, né, ela tem, como eu disse, muita riqueza que também a gente encontra no Evangelho. Se eu disser para vocês que existe uma passagem que está lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 46, em que o Mateus narra para a gente um momento em que o Jesus sabia que estava chegando próximo da sua crucificação, e ele pede licença ali para os apóstolos, se afasta um pouquinho e fala que vai rezar, lá no Monte das Oliveiras. Nesse momento, Jesus, que estava aqui, encarnado, experimentando essa experiência mundana, material, né? Ele sente medo, angústias, tristezas, e a reação com que o corpo dele vive essas emoções todas foram tão intensas que até a gente lê, né, no relato lá de Mateus, que Jesus começou a suar sangue. Claro que isso não tem nada de místico, nada de surreal, porque hoje a gente já sabe que essa nada mais é do que uma questão biológica, corporal, porque a tensão que Jesus estava vivenciando naquela hora, que ele sabia que estava perto de ser crucificado, era tão grande, mas tão grande, que vasinhos sanguíneos perto das glândulas salivares do corpo dele estouraram, tamanha a tensão. E aí o sangue se misturou com o suor e ele começou a suar sangue. Então Jesus, que era Jesus, estava aqui encarnado, sentiu tudo isso, se afastou, falou, bom, eu preciso rezar aqui um pouquinho, e disse aquilo que a gente já ouviu algumas vezes, dizendo, Pai, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Quando ele pede, Pai, afasta de mim esse cálice, ele está falando da experiência mundana. É óbvio que a gente não gosta de sentir ansiedade, medo, são reações muito fortes, que as emoções lá acabam tomando conta, tomando o controle da nossa vida mesmo, e a reação vem. Mas veja bem, olha a diferença da emoção para o sentimento e do entendimento que Jesus deixou aqui pra gente, sabendo que ele também é, assim como nós, um ser espiritual. Que ele só estava com aquela vestimenta corpórea naquele momento. E aí ele continua a oração falando que seja feita a tua vontade, não a minha, acrescentando ali toda a fé e a certeza de que Deus está sempre no comando e que a gente está sempre sob a mais perfeita ordem divina, independente da pior situação que a gente esteja vivenciando. Então esse embate, né, esse conflito que Jesus vivenciou é perfeitamente natural, está lá descrito no Evangelho, e nada mais é do que experiências que nós também vivenciamos aqui nesse mundo. E a gente sabe, né, que, poxa vida, Jesus sendo o espírito mais elevado que encarnou aqui no planeta Terra, ou seja, Jesus que era Jesus, sentiu medo, sentiu tristeza, sentiu angústia, não fez ele uma pessoa fraca, muito pelo contrário? Quem diria nós então, não é mesmo? Muito bem, essa diferença do sentir versus das emoções que são os personagens do filme, a gente consegue encontrar também dentro do que a gente estuda aqui na Seara Bendita, no Livro dos Espíritos. O Kardec, no capítulo 6, quando ele fala no capítulo da vida espírita, tem um pedacinho lá que ele descreve, através de algumas perguntas, as percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. E nesse momento ele fala que esse sentir também acontece no plano espiritual. Então os espíritos, mesmo não tendo um corpo, eles também sentem. Mas como o sentimento tem a ver com a particularidade da jornada evolutiva de cada ser, então o sentimento vai ser único. Não é porque não tem um corpo que não sente. Na verdade, eu posso até dizer para vocês que eles sentem até mais do que a gente, porque a gente, de certa forma, está
não sei se aprisionado é a melhor palavra, mas como a gente tem as emoções e a gente tem um monte de coisa química e biológica acontecendo, essa experiência é um tanto quanto reduzida aqui no planeta Terra. Muito bem. Em determinado momento do filme, a alegria ela surta. Vocês lembram que a alegria surta, né? E ela tá lá no meio das monte das memórias, fala palavrão, ponte que partiu, um monte de coisa lá. Mas eu pergunto, a alegria, ela não deveria supostamente ser sempre alegre? E a tristeza também ser sempre triste? Tudo mais, tudo mais? Diga. Perfeito. Dá para reparar, principalmente nesse segundo filme, diferente do primeiro que não aparece com tanta propriedade assim, que as emoções elas não existem sozinhas, elas sempre se ajudam. Então vocês viam a tristeza junto com a vergonha o tempo todo ali de parceria, né? O medo sempre apoiando as ideias da ansiedade, porque ansiedade e medo andam ali, né, meio que lado a lado. Então não existe uma emoção sem a participação da outra, mas o fato da gente estar aqui encarnado faz com que, naturalmente, a gente transite dentro de uma polaridade o tempo todo. O que significa essa polaridade? Não só para as emoções, eu diria que para tudo que a gente vivencia. É natural a gente ter a aprendizagem, né, de que existem coisas boas e coisas ruins, existe o bonito e existe o feio, existe o alto e existe o baixo. Então, assim, a gente está quase sempre transitando entre as polaridades, o que é um atributo também humano, não tem absolutamente nenhum problema. Mas, como a gente viu nesse filme, dá para perceber que as memórias, elas também são passíveis de mudanças. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Pensem em alguma pessoa muito querida de vocês, assim, alguém que vocês gostam muito, mas uma pessoa que já não está mais aqui conosco, que já desencarnou. Lembra de uma memória, de alguma coisa que você vivenciou com essa pessoa que tenha sido muito legal, muito bacana para você, que tenha ficado realmente uma memória assim de grande felicidade. Então, na sua origem, quando a memória foi formada, ela ficou lá armazenadinha, como realmente sendo uma memória de muita felicidade, uma memória bacana, uma memória gostosa. Mas a partir do momento que essa pessoa desencarna, esta mesma memória, quando a gente lembra do que a gente viveu com aquela pessoa, ela pode passar a ser, sim, triste. Porque, poxa, você gostaria de estar ainda vivenciando com aquela pessoa. Então, é a mesma memória. E a gente consegue transmutar também a forma como a gente interage com as nossas próprias memórias de acordo com as situações da vida, e especialmente de acordo com o nosso processo de autoconhecimento. A partir do momento que você reconhece que tem alguma memória sua que está te atrapalhando, que não te faz bem, é algo que vem recorrente na cabeça, ou eventualmente alguma coisa que está sempre looping nas nossas vidas, mas você fala, puxa vida, o que acontece? Por que isso sempre se repete? É porque muito provavelmente tem alguma memória aí que está num nível um pouco mais escondido, e aí no primeiro filme a gente vê bastante essa questão da parte da mente subconsciente. Então tem coisa ali que a gente realmente não tem acesso claro, mas é fato que existe alguma memória ali que está armazenada com um certo peso, com uma dor, com uma coisa que não está confortável para você, mas que nada impede que a gente não transmute a forma como a gente sente a memória. Muito bem. Como eu falei, então, todos os personagens, eles influenciam nos outros e um não existe sem o outro. É como se fosse um sistema. Se a gente for parar para pensar, tudo que existe no universo só existe porque está dentro de um sistema. Então, se a gente for olhar por macro, existe o sistema solar, que tem toda uma organização e um funcionamento característico. Se a gente for olhar por micro, por exemplo, dentro do nosso corpo humano, existem vários microsistemas, sistema digestório, sistema respiratório, urinário, tudo mais. E a gente sabe que
se tudo existe dentro de um sistema e as emoções também fazem parte de um sistema, tudo que é excluído e tem a sua função acaba prejudicando, vamos dizer assim, o bom funcionamento do sistema. Então, só para dar um exemplo aqui para a gente entender melhor. Imagina o nosso sistema urinário dentro do corpo humano aqui. E aí imagina que por algum motivo você precisa ir lá fazer uma cirurgia para tirar um rim. A princípio, a gente tem os 2 rins funcionando e tudo mais, de repente vai lá e tirou um rim. O nosso sistema urinário, muito sábio que ele vai se reorganizar. Por um tempo, a gente vai até sentir um desconforto, um incômodo e tudo mais, mas passado-se, até dependendo da pessoa, pouco tempo, o sistema urinário se reorganiza e tudo que antes os 2 rins filtravam, um só rim passa a filtrar, normalmente. Normalmente, mais ou menos, porque esse rim passa, dentro dessa nova configuração, a trabalhar dobrado, a gastar mais energia, a ter um gasto maior realmente das suas propriedades ali biológicas, o que faz com que todo o sistema precise se reorganizar na falta de algum integrante, mas trazendo consequências, às vezes não para um nem para 2, mas para vários membros que estão ali dentro desse sistema. E aí, quando a gente fala de emoções, a gente viu que em determinado momento aconteceu das novas emoções colocarem, das novas emoções, tá certo, colocarem as velhas emoções dentro de um potinho de vidro, e aí tem uma hora que o medo dá um sonoro, somos emoções reprimidas. O que é uma emoção reprimida? Nada mais é do que a gente excluir de um sistema de funcionamento que é para ser completo, conjunto, trabalhando em equipe, cada um fazendo a sua função. E a gente percebe no filme que quando as emoções são reprimidas e a ansiedade e as novas emoções passam a coordenar as decisões e as escolhas da Riley, começa a virar o caos. É nessa hora que começam a nascer ali algumas novas convicções e tudo desmorona. Começa a se configurar uma nova Riley, que é bem na hora que ela tá ali no Rock e que ela tá para decidir, vou com as minhas antigas amigas ou vou com as meninas mais velhas, as novas. Quando ela se vê dentro dessa dúvida, né, mas já não tendo todas as emoções lá na central de comando, parte dela foi excluída, o que fez com que ela fizesse novas escolhas e um belo de um tumulto lá em cima, né, pela configuração do desenho. E aí, mais uma vez, eu digo para vocês, Jesus já mostrou tudo isso pra gente. Não foi porque nenhum psicólogo, neurocientista codificou e colocou pra gente com toda a teoria por trás que a gente já não poderia ter pesquisado a mesma fonte no Evangelho. E, citando Mateus mais uma vez, no capítulo 26, no versículo 31, ele conta um momento em que Jesus fala para nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. O que ele quis dizer com isso? Tem emoção boa e emoção ruim? Tem? Esse filme tem algum vilão? A ansiedade parece que é um pouquinho vilã, né, em alguns momentos. Mas a gente chega lá. Como eu acabei de falar, é natural que a gente nesse mundo tenha um entendimento sempre das polaridades. Então, tem emoção boa e tem emoção ruim? Não necessariamente. Quando Jesus traz essa frase falando pra gente que o espírito tá pronto, mas a carne é fraca, ele não tá falando de uma fraqueza literal, da gente ser fraco quando a gente entra em contato com as nossas emoções, mas ele está querendo dizer que o nosso corpinho biológico, por ter acesso a todas essas reações químicas, é até legal, não sei se vocês perceberam, quando a vergonha a primeira vez toca lá na mesa, a bochecha da Riley fica toda vermelhinha. É uma reação natural do corpo, para se preservar, para se proteger.
Então, quando ele fala que o corpo é fraco, ele está querendo dizer que a gente tem esse aparelho biológico para vivenciar experiências específicas da matéria dentro do nosso propósito evolutivo. Mas, repito, se Jesus, que foi Jesus, encarnou aqui e sentiu medo, sentiu raiva, isso não faz da gente fraco. Quando ele diz que o espírito está pronto, ele está querendo dizer no sentido do sentimento para as coisas. Quando a gente se deixa controlar pelas emoções, que era o que aconteceu bem no final aí, que a ansiedade toma conta porque quer a todo custo ganhar lá e ser chamada pela treinadora para participar do time, e ela controla. A ansiedade vai lá, toma conta e controla. Obrigada, Ana. A vida da Riley, as decisões da Riley, nesse momento que Jesus fala que a carne é fraca, porque a gente é tomado pelas emoções. E quem teve uma pinceladinha só de uma crise de ansiedade alguma vez na vida sabe o quanto é real o que aconteceu na transcrição aí, na representação desse momento de crise de ansiedade que a Riley teve. Então, assim, as emoções estão aqui, elas tomam a frente, mas o espírito, sabendo a verdade, é a hora que a gente volta para a presença e a gente percebe que, pera lá, não são as emoções que tomam conta da minha vida, e sim a forma como eu lido, ou seja, como eu sinto cada emoção. A ansiedade já está batido, né? Hoje a gente fala muito sobre isso e tudo mais. A gente sabe que nada mais é do que o lugar da não presença. É um pensamento que ou está sempre no passado, revivendo alguma coisa que a gente quer muito, ou se arrepende e tudo mais, e acha que aquilo vai acabar, né, pro resto da nossa vida. Ou a gente está sempre com o pensamento no futuro. O que vai acontecer? Então, planejar. Você viu que a ansiedade até montou uma equipe lá, tudo para ver todos os cenários possíveis. E que é real, de novo. De nada de desenho tem esse negócio aqui, porque é exatamente como a nossa mente funciona. E aí, quando ela sai da crise e as emoções se assentam, né, e param de ter todo aquele rebuliço lá na sala, a primeira coisa que a Riley faz é o quê? Vocês lembram? Ela olha para baixo e vê o quê? Os pés dela. Então, assim, ela não estava nem sequer sabendo onde ela estava. Na hora que ela olha para o chão e vê o patins lá, ela começa a voltar para a presença. Tem uma técnica muito comum no meio terapêutico, que é o ground. A segunda coisa que ela faz, ela põe a mão no banco. Ela sente o banco, ela sente ali onde ela está, onde eu estou. A presença de acordo com os objetos que estão no meu entorno, para voltar para a realidade e para se autorregular. Nesse momento, as emoções conseguem levantar, porque estava aquele furacão lá, né? Consegue, respirar. E reconhece que, na verdade, a melhor coisa para a gente não viver nas polaridades é saber transitar por elas, sem necessariamente ficar em lugar algum. Então, quando as emoções percebem que não são elas que controlam, e sim a vontade da Riley, o sentir da Riley, é na hora que aparecem aquelas bolinhas saindo do corpo da alegria e indo até a mesa, e aí a tristeza vira e fala: alegria, acho que ela quer você. Ou seja, foi ela quem chamou, não foi necessariamente tomado a conta da situação. Então, não existe isso de ser fraco, a vulnerabilidade num lugar como sendo uma coisa pejorativa, ruim, quando a gente fala sobre as nossas emoções. Muito pelo contrário, isso é um sinal de tanta potência, de tanta sabedoria, que também um outro tema que está super batido, que a gente fala muito, o que é esse tal do autoconhecimento? Autoconhecimento também não diria que só, mas também é aquela coisa de saber o que eu gosto, o que eu não gosto, o que faz sentido para mim, quais são os meus interesses, as minhas virtudes, mas é também perceber a hora que estou sendo tomada pelas emoções, que mais uma vez eu vou dizer, é natural. Se a gente está encarnado, as emoções estão aqui no nosso corpinho, não tem como fugir disso, senão a gente vai estar reprimindo.
Mas entender que a partir do momento que a gente percebe que alguma emoção ali está muito forte, reconhecer que, pera lá, ainda assim, o sentir sou eu quem controlo. E quando a gente se conecta com essa nossa essência espiritual, a gente passa a exercitar a nossa fé e a ter a certeza de que, pera lá, se tem alguma emoção que está vindo à tona aqui nesse momento, é porque essa emoção está querendo me dizer alguma coisa. O que tem aqui que eu não estou entendendo, que eu não estou enxergando? A presença, que é isso, é um simples estado do perceber da situação em que você está, já é mais do que o suficiente para você exercitar o seu autoconhecimento e reconhecer. Opa, então pera lá, toda vez que o meu coração aqui dispara e que me dá dor de cabeça, é porque eu sei que eu estou entrando na pilha da ansiedade. Então, o que será que essa ansiedade está dizendo para mim? O que tem aqui? Qual é a necessidade minha que não está sendo suprida nesse momento para que essa emoção queira tomar a frente e controlar tudo? Dentro dessa lógica das necessidades, também é muito simples da gente treinar um pouquinho a nossa percepção para exercitar cada vez mais o autoconhecimento. A gente só sente alguma coisa porque existe uma necessidade nossa que não está sendo suprida. Vou dar um exemplo. Se a gente sente fome, qual é a necessidade que não está sendo suprida? Fome é um sentimento, tá, gente? Comida, muito bem, comer. Como a gente está aqui com esse corpinho, a gente experiencia coisas que são mundanas, mas para todo sentimento que a gente vai ter, e aqui eu uso o termo sentimento mesmo, porque a gente está falando da particularidade de cada um, então é igual a ideia do medo do escuro. Alguns sentem medo do escuro, outros não. Qualquer sentimento que a gente tenha, qualquer coisa que a gente perceba ali que, opa, tá gerando um negócio aqui, é porque tem alguma necessidade nossa que não está sendo suprida. Então, a possível inveja que eu tenho, que eu sinta de alguém em determinada situação, não é feio, não é ruim sentir inveja. Muito pelo contrário, só está mostrando pra gente que, opa, eu tô me comparando com alguém, tem alguma coisa que a outra pessoa tem que eu quero ter também, mas qual a necessidade minha que não está sendo suprida aqui, que está me fazendo gerar esse tipo de sentimento? Às vezes pode ser uma necessidade de pertencimento, de ser reconhecida, de ser vista. É um papo para um outro dia, mas grande parte das vezes as nossas necessidades estão lá na primeira infância. Então, querer ser reconhecida pela família, querer ter participação e inclusão dentro do sistema que a gente pertence originário. Então, tudo que a gente sente, só sente porque tem alguma necessidade. Tanto por bom quanto por, entre aspas, ruim também, nesse sentido da falta. Mas, por exemplo, se eu estou muito feliz de estar aqui falando com vocês hoje, de ter assistido divertidamente, como eu comentei, de perceber que a área cultural promove eventos como este, qual a necessidade minha aqui, que neste caso está sendo suprida? Poxa vida, de ver cada vez mais pessoas entrando em contato com isso, disseminando o evangelho, tendo a compreensão de que quem realmente comanda a jornada da vida e o futuro somos nós mesmos. Por isso que eu sinto isso. Senão eu estaria sentindo outra coisa. Então sempre tem uma necessidade atrelada. Então não existe isso de emoção boa, emoção ruim, coisa boa, coisa ruim. Tem sempre a ver com a nossa experiência de vida e o nosso propósito evolutivo. A gente aprende também, dentro do espiritismo, que antes da gente vir para cá, existe um tal de um planejamento reencarnatório, né? Então a gente meio que já se organiza dentro das virtudes que a gente quer trazer para essa vida, mas também das virtudes que a gente quer desenvolver estando aqui na matéria. E essas virtudes, elas só serão desenvolvidas a partir do momento que a gente entrar em contato com as nossas emoções. Senão, todas as experiências que a gente for viver aqui, ou seja, todas as memoriazinhas, que essas memórias, vamos dizer assim, as bolinhas, a gente carrega com a gente no perispírito, no espírito, são em vão. A gente precisa ter este contato para poder desenvolver aquilo que a gente foi buscar. Então, negar que a gente sente ansiedade, e vou dizer uma coisa para vocês, tá? Não existe uma alma viva
encarnada nesse mundão que não tem ansiedade. Entendemos isso? Claro que existem níveis. Tem pessoas que têm ansiedades em graus que realmente precisam de acolhimentos e cuidados assim bem específicos para aprender cada vez mais, através do autoconhecimento, a reconhecer quais são as virtudes que ela pode exercer através dessa experiência com a ansiedade. Mas, apareceu aí no personagem, é um personagem que tem dentro de todo mundo, não tem jeito, todo mundo é ansioso. Todo mundo tem todas as emoções, porque isso é universal, isso faz com que nos tornemos humanos. Reconhecer que a carne é fraca é não reprimir, é não excluir parte dessa nossa experiência aqui no planeta Terra. E eu não poderia deixar de falar um pouquinho também sobre a questão das convicções, que eram aqueles fiozinhos que criaram a árvore, né, na Riley. Alguém sabe como é que é criada uma convicção? Quem é do 7 sabe que eu já falei. Uma convicção, ela só é criada a partir do momento que existe um raciocínio lógico, então tem que fazer sentido para a cabecinha do ser humano para que se crie uma convicção, ou em outras palavras, uma crença sobre quem eu sou. Tanto que eles usam bastante a palavra o senso de si. E por que a árvore da convicção só aparece agora no segundo filme, quando a Riley entra na puberdade? Porque até então, quando a criança está em desenvolvimento, grande parte do aparelho biológico dela, ou seja, do cérebro, está em constituição. E para a convicção fazer sentido, para ela ter lógica, ele precisa ter um pouco mais de amadurecimento. Então a gente só passa a criar as nossas convicções a partir do momento que a gente experimenta experiências, aí, vivencia coisas e alguma coisa do que a gente viveu fez lógica, teve lógica pra gente e a gente cria essa crença. Uma crença que fica a um nível ali bem raiz, tomando a frente das decisões e das escolhas que a gente acaba por fazer. Mas a gente também viu que até as convicções são modificadas ao longo da vida, de acordo também da forma como a gente vai lidando com cada uma das emoções. E é muito bonito no final perceber ali que quando a alegria tenta colocar de volta as antigas convicções da Riley, elas não funcionam. Porque aquilo ali já não está fazendo mais parte do senso de si que ela tem no seu todo. É uma partezinha só. Então não adianta querer que só tenha aquilo. E aí, assim, eu vou falar pra vocês que eu acho que a única coisa desse filme que não é assim tão real com o jeito que a nossa mente funciona, essa ideia de que quando eles fazem aquela explosão dos lugares para onde a alegria jogava as memórias que ela não queria ver, e todas as emoções de quase tudo que a Riley viveu volta para a central, né? E elas acabam caindo no rio onde são criadas convicções e todas aquelas memórias criam convicções novas. Esse processo de autoconhecimento não acontece assim de uma vez só. Não é tudo com 13 anos de idade. Às vezes é uma vida inteira com muita terapia, com muito estudo, com muito tudo para poder exercitar esse processo todo e para criar convicções que vão fortalecer a gente para, vamos dizer que sair dessa encarnação, vai um pouquinho melhor do que como a gente chegou. Aprendendo um pouquinho mais, estando um pouquinho mais moralmente, espiritualmente evoluídas. E aí, aquela querida frase do nosso mestre Jesus, onde ele diz, amai ao próximo como a si mesmo, ele nada mais está do que dizendo que quanto mais a gente aceita as emoções que a gente tem na experiência mundana, e mais a gente está em contato com os nossos sentimentos, mais a gente vai aprender a amar a nós mesmos, porque isso é autoconhecimento, isso não é você querer ser alguma coisa que você não é, como a Riley ficou quando estava só sobre a ansiedade ali, tomando conta e fazendo coisas que em essência ela não era. Tinha o espírito ali também. O espírito aprendeu que é uma boa amiga, que ela é boa no que ela faz e tudo mais. Então não tem como a gente perder isso. Mas quanto mais a gente integra todas as experiências que a gente tem, inclusive as negativas para cada experiência, né, de cada um,
Isso é a gente estar cada vez mais nos amando. E é dessa forma que a gente vai conseguir cuidar do outro e ajudar o outro. E no final, a última convicção, quando a árvore nova é criada, eu não sei se vocês lembram que a Riley ecoou ali na cabeça dela qual frase? Alguém lembra? Eu preciso de ajuda. É óbvio que esse trajeto não é uma coisa simples, tem vários obstáculos no meio do caminho, tem várias situações que vão desafiando a nossa existência aqui nesse mundo, com o propósito de fazer a gente evoluir, obviamente, mas não faz da gente fraco solicitar ajuda, se necessário. E essa foi uma das virtudes que a Riley desenvolveu, por isso que eu falei, não é assim tão rápido, né, já com 13 anos a gente sabe isso, mas que ela desenvolveu como parte de quem ela é, do senso de si. Muito bem, eu não poderia deixar de encerrar esse nosso encontro fazendo 3 convites para vocês. Como eu comentei no começo, né, o convite da Tuca, que é a diretora da Infância e Juventude aqui da Seara, ela me fez essa proposta de estar aqui conversando com vocês, também sabendo que existe um projeto aí na Seara de trazer cada vez mais pessoas, consciência, acessibilidade para a área de infância e juventude que existe aqui dentro da Seara. Então, o primeiro convite que eu faço para vocês é que se vocês conhecem alguma criança pré-adolescente que gostaria de pelo menos experimentar como seria uma tarde de sábado na Seara com a nossa turma de evangelizadores, em agosto a gente volta das férias, então estão super convidados a trazer as crianças para poder também falar sobre os seus sentimentos e como o Mestre Jesus orienta a gente a estar cada vez mais em contato com essa nossa essência, com essa nossa verdade. O mesmo convite é válido para o Espaço Jovem, não sei se vocês conhecem, mas a gente tem um Espaço Jovem que também é ao sábado, tanto a evangelização quanto o Espaço Jovem, das 2h30 até as 4h, onde a gente também acolhe jovens de 16 a 24 anos para estar falando sobre o Evangelho, para estar falando sobre Jesus, mas principalmente para estar falando sobre os perrengues da vida na cidade. Então é um espaço deles colocarem ali também todas as suas dúvidas, questionamentos e ter esse acolhimento aqui dentro da casa, né? E estamos nos últimos dias para as inscrições do SET. O SET é o curso de capacitação para evangelizadores. Então, se faz sentido para vocês auxiliar nessa jornada de evangelizar, educar, orientar crianças e jovens, mas principalmente, se o objetivo de vocês é de exercer o autoconhecimento, a gente brinca que esse curso não é só um curso para capacitar os evangelizadores, mas principalmente para se evangelizar. Então, é um curso que tem muita prática individual, também para além da teoria. Acho que é isso. Tinha uma mãozinha levantada lá atrás, eu gostaria de ouvir. Diga. Sofrido e ao mesmo tempo. Na próxima geração, os parecidos ou iguais. Perfeito. As convicções, como a gente viu na animação, ele está num nível relativamente profundo. Como eu falei para vocês, isso dá mais um outro dia para a gente conversar sobre muita coisa, mas tem uma parte da nossa mente que está sobre um lugar que a gente não tem acesso direto, rápido, que é também a mente subconsciente, mas esse lugar para onde iam as convicções, que é onde ficam as nossas crenças raízes, e que essas crenças a gente pode trazer sim de vidas passadas, porque é um atributo do espírito. Então tem coisa que a gente já traz com a gente, já desde criança, desde pequenininha, é muito comum a gente ver em consultório crianças pequenas com crenças bem enraizadas, que você se pergunta, de onde que isso vem? Se a gente for olhar só para a matéria, não tem muita explicação. Se a gente for olhar para o espírito, bom, veio de algum outro passado, de alguma outra experiência que essa criança teve, mas ao mesmo tempo pode se afinar também, porque a mente funciona sobre um princípio de mínimo gasto de energia. Se ele já aprendeu alguma coisa, se ele já tem alguma experiência de alguma coisa, ele vai repetir aquilo porque ele é preguiçoso, ele não quer se desgastar muito. Então a gente pode tanto fortalecer esses tipos de convicções, como criar convicções parecidas. Mas nenhuma delas
fixas no sentido na nossa predisposição de querer mudar alguma coisa que eventualmente não está fazendo bem pra gente. E aí isso a gente leva para a eternidade, sim. Se você trabalha uma crença, uma convicção, isso pode ficar com você para todas as experiências carnais ou não. Acho que é isso, Ellen. Eu poderia ficar falando aqui por mais horas e horas e horas, porque tem muita coisa para falar. Mas gratidão mais uma vez, gente.